us as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Acabou o assunto propriamente dito, profético. Já ensinei o que eu precisava ensinar para esse período, considerando que conhecer a Deus é uma montanha sem fim, a gente vai ter a eternidade toda para conhecê-lo. Mas eu precisava, sempre que a gente está terminando o módulo, a gente está fazendo uma ativação. Então eu quero conversar com vocês hoje sobre essa ativação, como ela se dá. Como que a gente vai colocar em prática tudo que a gente aprendeu. A pastora Márcia elaborou um questionário muito bom, que não é prova, que fique claro, para que vocês nos ajudem no melhor caminhar do Bible. Os assuntos, o que você aprendeu, uma série de questões. E hoje eu estou encerrando o módulo profético. Na verdade, para lidar com o profético na dimensão que ele precisava, eu ficaria o ano inteiro. Sabia? É no mínimo o ano inteiro. Para a gente esmiuçar isso, de maneira que a gente consiga um aprofundamento dessa questão, para a gente não ficar com bobeira gospel, entendeu? Tendo crise de bobeira gospel. Mas enquanto a gente não tem tempo para abordar toda essa questão na profundidade que ela exige, a gente tem outras coisas que a gente precisa comunicar também. Então, eu estou encerrando hoje o módulo profético, e como cada módulo a gente tem uma ativação, a de hoje a gente vai conversar. E a gente vai ler muita Bíblia hoje, tá? Quem trouxe Bíblia aí, dá um aleluia. Ih, irmão, você trouxe Bíblia mesmo? Parece que trouxe uma boleta bancária. Parece que em vez da Bíblia você trouxe uma conta. Quem trouxe a Bíblia aí, dá um glória a Deus, irmão. Está melhorando, a boleta diminuiu. Nós vamos pensar em 2 textos bíblicos. Eu ganhei esse bloco aqui do apóstolo Arles semana passada. Dominion Group foi um grupo que ele criou de empresários aqui na igreja, né? Teve uma conferência e uma empresa aqui de membros da igreja fabrica isso. Vocês sabiam? Então, os dois ali, Patrícia e Zé Luiz, eles fabricam esse material. Tudo que é souvenir de congresso, de conferência, de empresa, fale com eles. Aliás, eu não estou ganhando nada para isso, tá? Vamos lá ao assunto. Já abriram aí Joel 2, de 28 a 32? Vamos ler? Joel 2, primeiro texto. Livro do profeta Joel. Fica antes de Amós, depois de Oséias. Quero chegar ao fim desse Bible com você conhecendo os 39 livros do Velho Testamento, os 27 do Novo. Quem sabe? Ganhe uma empada. Consegue? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 39 do Velho. 27 do Novo. Mateus, Marcos, Lucas e Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Timóteo, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, Apocalipse.
31.178 versículos. Versículo central da Bíblia, Salmo 118, verso 18. Maior versículo da Bíblia, Esther 8:9. Esther 8:9. Menor versículo da Bíblia. Qual? Sim, que está em Lucas 11. Vamos lá. Isso não é para mostrar a você que eu sei, não. Isso é para mostrar que se eu sei, qualquer um pode saber. É diferente, né? Numa época em que a Bíblia é digital, fica fácil achar o texto. Mas eu fico pensando, se quando tudo tiver ruim, que ninguém puder ter uma Bíblia, como é que fica? Tempo de... Já viu o livro de Eli, o filme? Fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha, porque o cara conhecia... Você não viu esse filme ainda? Veja, com Denzel Washington, meu ator preferido. Ele é crente, sabem disso, né? Ele é crente, é homem de Deus. O testemunho dele em Hollywood é... Então, conselho que eu te dou, comece a decorar o livro de Eli. Livro de Eli. Veja esse filme. O livro de Eli. Tá? Tira fora a violência, porque tem muita violência. Tira fora, mas vê o zelo que o cara tem com a palavra. Numa época apocalipse, não vou dar spoiler, não. Vamos lá, acharam o texto? Joel 2. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Tem alguém que lê esse texto, Giro, e fala assim, derramarei do meu espírito. Se a gente interpretar esse texto por essa frase, derramarei do meu espírito, significa que ele está derramando parte ou todo o espírito. Tem gente que lê esse texto e que a versão bíblica está escrita assim, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Na minha Bíblia diz, derramarei o meu espírito. Se eu digo que eu estou derramando eu estou derramando todo o espírito ou parte dele? Parte. Então ele está dizendo que eu derramarei o meu espírito. Diga, o derramar é pleno. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos. Deve ser porque velho dorme muito, né? Os vossos jovens terão visões. Filhos, jovens, velhos, está todo mundo debaixo do Espírito. Posso ouvir um glória a Deus aí nessa aula? E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei do meu Espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra. Quem sabe o que significa a palavra prodígio? Quem pode me ajudar? Fala aí, Márcio. Grandes feitos, prodígios, coisas que não são reproduzidas humanamente, coisas realmente grandiosas. Então eu mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua de noite em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Esse é o primeiro texto que a gente vai falar sobre ativação profética. Bom, se você pudesse colocar esse texto numa linha do tempo, no nosso tempo, relógio, a partir da era cristã até os dias atuais, você diria que esse texto, embora ele tenha sido escrito bem antes da era cristã, tá? Observa que ele começa dizendo que nos últimos tempos,
Não é assim que está aí na sua Bíblia? Não na sua versão, mas na sua versão está escrito: nos últimos dias derramarei do meu espírito. Elaine, na tua está escrito assim? Tem uma versão que diz assim: e nos últimos dias, diz o Senhor. Se você pegar, vamos lá comigo em Atos 2. Atos 2. Quem sabe o que está escrito lá? Descida do Espírito Santo. Veja no versículo 17. Atos 2, 17. Achou aí, Val, perdão. Leia para mim, por favor. Agora lê o 16. E lê o 17 agora. Então vamos lá. O profeta Joel falou antes de Jesus que em qual período de tempo o Senhor derramaria do Espírito dele. Então, se a gente fosse fazer uma análise textual, a gente diria que o Espírito Santo, ele seria manifesto em que momento? Últimos dias. Na cronologia bíblica, quando começaram os últimos dias? Depois da ressurreição. Depois da ressurreição. Já mudou a chave. Porque daqui para lá agora é só afunilamento. Entende afunilamento? Já viu um funil? Sabe o que é um funil? É um negócio que tem uma boca desse tamanho e ele vai estreitando para a água cair dentro da garrafa. Então, a coisa está só afunilando. Uma palavra nova em português, hein? Afunilar. Significa que, nos últimos dias, o Espírito seria derramado. O Pedro, nesse texto que nós lemos aqui de Atos 2, ele faz menção dessa palavra do profeta Joel. E ele diz, agora está se cumprindo isso, do Espírito ser derramado sobre todo mundo. Quando, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, verso 1. Hoje eu estou só Bíblia. Você vai ler Bíblia hoje até o óculos cair, diga glória a Deus. 1:1. O que está escrito aí? Anselmo, pode ler bem alto com essa voz de locutor? Continua. Presta atenção. Ele está dizendo que Deus falou de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas. E hoje ele nos fala pelo Filho. Ele está dizendo para mim e para você que o profético acabou? O que ele está dizendo para nós? Ele começou a falar aos nossos pais pelos profetas, e hoje nos fala pelo Filho. O que Pedro está dizendo, que o escritor da carta aos Hebreus está dizendo aqui? Quem é o cabeça da igreja? Então, o Filho está falando através de quem? Do corpo. É por isso que o Cliff Barrow diz que todos podem profetizar. Porque o cabeça está no corpo. Então, o corpo profetiza.
A ativação profética começa a tomar lugar no nosso espírito quando a gente entende que a mente que profetiza não é a minha, é a de Cristo. Ele é o cabeça. E aí, como ele fala pelo corpo, estamos habilitados a profetizar. E eu falei com o apóstolo Arles esses dias. Tem uma coisa que a gente precisa entender para que a gente profetize corretamente. A palavra profeteia no grego significa também declarar a palavra. Então, quando eu vou profetizar sobre alguém, e eu não quero me mover em espírito de engano ou de manipulação, qual é a maneira correta de profetizar? Palavra. Por isso que eu tenho que ler a palavra. Olha o que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, verso 16. A palavra de Deus habite ricamente em vós em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus e bendizendo com graça em vossos corações. O profético, ele nunca falha quando é a declaração da palavra. Nunca. Olha que barato. Quando que acontece o equívoco? Quando eu quero manusear a palavra segundo a minha vontade. Teve um cara que estava em uma situação muito apertada, sabe? O cara estava devendo a Deus e o mundo. E quem deve a Deus e ao mundo deve inclusive ao diabo, né? E esse camarada chegou numa igreja e falou: Jesus, fala comigo hoje. E Senhor, eu preciso de uma direção. A minha situação está pedreira, Jesus, eu não aguento mais. Aí pegou uma Bíblia assim, abriu. Aí saiu naquele texto de Mateus, capítulo 28, e Judas foi e enforcou-se. Aí ele falou: não, Jesus, espera aí, não é isso que eu quero. Não é isso. Fecha a palavra. Abre de novo. Quando abriu, saiu no outro texto. Vai tu e faze o mesmo. Aí ele falou: meu Deus, o que é isso? Aí fechou de novo. Quando abriu a palavra, saiu: o que tens de fazer, faze-o depressa. Esse é o perigo, né? Quando a gente manuseia a palavra profeticamente de forma errada. Quando a gente anda no logos e não no rema. Lembra disso? A gente anda no conhecimento e não na revelação. Quando a gente vai entender a ativação profética, a primeira coisa que a gente percebe é que o Espírito já desceu sobre a igreja. Você é possessão do Espírito Santo. Posso ouvir um glória a Deus? Então, o que aconteceu para que você receba o Espírito? Você nasceu de novo. Diga comigo, teknon. O que é isso? É o suíço mais pontual do mundo. Não, teknos é o suíço mais pontual do mundo, relógio. Teknos. Teknon é uma palavra grega que define a nossa condição como filhos nascidos de novo, bebês na fé. Bebê na fé. O bebê na maternidade, ele não tem cara de ninguém, ele parece um joelho. Sabes o que é um joelho, né? Joelho? Rodilhas. Fala assim, rodilhas? Joelho, neném não tem cara de nada, só sabe que é filho do fulano por causa da pulseirinha. Se embaralhar vai dar ruim, porque é tudo igual, cara inchada, olho fechado. Tem uns não que são sobrenaturais, ele já nasce com calculadora fazendo conta, dizendo: está devendo tanto a papai, é melhor pagar logo. Mas é tudo igual, você não difere. Então a criança, enquanto ela... E outra coisa, esse negócio de que, mas ele tem o nariz do papai, não tem nada, irmão, aquilo ali é uma massa inchada, é feio para burro, é que a nossa bondade e a paixão das mamães faz com que, olha como ele é lindinho. Não é, irmão, está todo inchado, é feio.
Entendeu? Na boa, sem problema. Eu também sou pai, sou avô, né? Mas é assim, a Márcia chega para o Natan e fala assim, o Natan quando nasceu era bonitinho, mas a Daça Jesus Cristo era muito feia. Foi ou não foi, amor? Você não falou? Então, mas o que acontece? Esse neném que não tem as características do pai, no grego, ele é chamado teknon, é o nascido de novo, é o cara que ele está entrando na dimensão da fé agora, então ele está começando a conhecer as coisas de Deus, e aí de vez em quando a fralda dele está cheia e ele não sabe trocar, ele precisa de alguém que vá lá trocar a fralda, e aí na hora de comer ele faz uma lambança danada, enfia a mão no prato, joga a comida no ouvido, é uma desgraça. Diga comigo, teknon. Mas ele já tem dentro dele todos os depósitos de Deus. Como esse bebê que não tem cara de nada, já tem na genética dele todas as características do pai. Você, Fátima, parece mais com seu pai ou com a sua mãe? Fisicamente, é o seu pai? O que você fez para parecer com ele? Cortou o cabelo igual? Pintou o cabelo igual? Simplesmente foi. Então, esse é a condição nossa. Nós estamos com os depósitos de Deus em nós. A palavra de Deus habita em nós. Olha o que o apóstolo João escreve na primeira carta, no capítulo 2. Jovens, eu vos escrevo, porque sois fortes, e a palavra de Deus habita em vós. Então, ele está falando isso para uma geração teknon. Vocês já têm a palavra de Deus em vocês. Quantos aqui nasceram de novo? Então diga, eu tenho a palavra. Zé Finido miserei. Isso não é língua estranha, não. É francês de favela. Significa acabou a miséria. Tá? Só que, uma vez que eu nasci de novo, eu tenho o Espírito, essa plenitude do Espírito no meu processo de caminhada com Jesus vai sendo manifesta. A medida vai enchendo. Diga comigo, corazzo. Corazzo. Tem um T no meio, corazzo. Corazzo. Isso quer dizer que o Espírito vai começando a tratar a minha vida de maneira... Cara, eu tinha que ter preparado esse negócio, não me lembrei dessa possibilidade. Você pega um copo de água bem limpinha, pega um outro, coloca pó de café. Não precisa, senão vai fazer uma lambança aqui danada. Você vai jogando água limpa no café, o que vai acontecendo? A água vai suja, né? Ela manifesta aquela sujeira toda ali. Aí você vai jogando mais água. O que vai acontecendo? Gradualmente a água vai clareando de pouco a pouco, sim ou não? Até que ela volta a mostrar o copo limpo, sim ou não? É isso que o Espírito Santo vai fazendo na gente. Corazzo, vai jogando água para tirar a imundície. A gente vai deixando de ser carniça, como diz o Doquinha do Patrulha do Nordeste. Doquinha e coxinha. A gente vai deixando de ser carniça para ser corpo vivo. E aí vai se limpando, o Espírito Santo vai limpando, jogando água. Por isso que Jesus disse, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho ensinado a vocês. Então essa palavra vai trazendo essa corazzo, até que chega, diga comigo, pleroma. Pleroma não é o nome de um protozoário, irmão. Pleroma quer dizer plenitude do Espírito. E o que acontece nesse lugar? Você consegue ouvir a voz de Deus, você consegue ouvir o que Deus está falando, perceber as coisas que Deus está mostrando com maturidade e clareza. A ativação profética é algo que acontece na maturidade da fé. Diga aleluia. Eu não posso ativar meninos na fé ao profético. Sabia? Eu vou te dizer por quê. O apóstolo Paulo diz assim, não imponhas as mãos precipitadamente sobre ninguém. Depois ele ainda diz assim,
convém que o bispo, ou o presbítero, ou o pastor, seja marido de uma mulher, não espancador, não dado ao vinho, que não seja neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. O que ele está dizendo? Aquele que não é maduro na fé, não pode receber imposição de mãos para ministério, porque ele virá alvo fácil do diabo. Entendeu? Então ele vai sendo ensinado, vai crescendo na fé, vai passar pelo corazzo, vai chegar na plenitude, e aí o Espírito Santo começa a falar com ele: filhinho, olha o que eu vou fazer nessa cidade, olha o que eu vou fazer nessa igreja, olha o que eu vou fazer aqui. Entendeu isso, Valquíria? Porque é um processo que vai sendo costurado por uma mente que sabe o amanhã desde o antes. Entendeu, Carlos? Não há como você fazer uma ativação profética se a palavra não está arraigada no coração dessa pessoa. No sentido de ativá-la profeticamente para se mover como profeta. Agora eu posso fazer uma coisa. O quê? Abrir a porta do profético para que você comece a caminhada. E é aqui que eu quero ler outro texto. Abre comigo a sua Bíblia. E agora a aula vai virar culto. Posso ouvir um glória a Deus? 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis, capítulo 19. Eu vou te dizer o que acontece. Eu quando vou trabalhar com esse microfone aqui, a proximidade dele com o meu lábio me dá um nervosinho. Aí eu vou afastando, daqui a pouco vocês não estão ouvindo nada. O quê? Oi? Ah, tá. Vamos lá. Quero louvar a Deus pela vida do Vlad, que está conosco desde do ano passado, toda terça-feira. Posso ouvir um glória a Deus pela vida do Vlad? Irmão, você faltou, eu faltei e o Vlad não faltou. Esse cabra é melhor do que nós todos juntos. Acharam aí 2 Reis 19? Eu não, ainda nem procurei. Eu não sou bobo nem nada. Eu estou ficando velho, né, besta? Marquei aqui, ó. Pronto. Não, é 1 Reis, irmão. Perdão. Ô, Jesus, ajuda esse velho. 19. Do verso 19 ao 21. Já acharam? Partiu, pois, Elias dali e achou quem? Eliseu, filho de quem? Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª, ou seja, tinha 12 juntas de bois, ele estava atrás de tudo, arando a terra. E Elias passou por ele e lançou a sua o quê? Capa, ou manto, ou aderet em hebraico. Fale comigo, aderet. Então deixou ele os bois, correu atrás do Eli e disse-me: deixa eu dar um beijinho no meu pai e na minha mãe, então te seguirei. E Elias lhe disse: vai e volta. Você entendeu o que eu te fiz? Voltou, pois, atrás de Elias, tomou uma junta de boi, matou os caras, e com a madeira fez um churrasco, diga aleluia,
Irmão, isso aqui foi um banquetaço. Matou quantos bois? 2, né? 2, matou 2. Pegou uma junta, matou 2 bois. Rapaz, que churrasco. Cozeu as carnes, deu ao povo, comeram. Então ele se levantou e seguiu a Elias e o servia. Detalhes da leitura desse texto. Naquela época, quem tinha 12 juntas de boi para botar no arado, é porque tinha muito mais boi no pasto. Então, Eliseu não era duro. Duro em português é? Não. Eliseu tinha uma condição legal. Condição financeira boa. E aí o Elias passa, porque o Elias teve uma ordem de Deus para ungir Eliseu profeta. E ele joga o manto sobre o Eliseu e vai. E o Eliseu sentiu um redefrácia, deu uns 3 terra, uns 4 tchou, e foi atrás do Elias. Presta atenção numa coisa. O Elias, num determinado momento, quando ele aparece na história, no capítulo 17 de 1 Reis, a única coisa que se sabe é que ele vinha de uma região de Israel chamada Gileade ou Galaade. Ele era da região de Tisbe, em Gileade. Esse cara não diz de quem ele era filho, se era casado, se tinha irmão, não diz nada dele. Só diz Elias, o tisbita, da região de Gileade. Ele aparece em Israel num momento crítico da nação, onde a nação estava mergulhada em idolatria. O nome Elias, quem sabe o que significa? 2 empadas para quem lê aquilo lá. Elaine? Está lendo ali? Ganha uma empada se lê. Está em hebraico. Conhece? Diga comigo, Eliarro. Eliarro. Eliarro, está ali. Ó. Eliarro é o nome de Elias em hebraico. Eliarro. Quem sabe o que significa? Aí é top. Ele é Deus. Eliarro, Yahvé é Deus. Ou Yahu é Deus. Yahvé é Deus. Só Ele é Deus. O que significa o nome do Elias? O Senhor é Deus. O que significa o nome do Elias? Esse cara chega para o Acabe e fala assim: segundo a minha palavra, não chova. Aí Deus falou: bom, então deixa eu fechar a bica. Fechou. 3 anos e meio. Passou um tempo. Elias chama os profetas de Baal para uma conferência profética. O que vocês já acham da ideia? Conferência profética, irmão, é maneiro. Porque os profetas do Senhor, normalmente, eles acabam com conferência. O Elias chega lá e fala assim: vamos fazer um negócio? Nós vamos saber aqui quem é Deus, porque o povo de Israel está aí, ó, segue, não segue, vai, não vai, vai, não vai. Vocês lembram lá atrás que eu disse que o profético vem para dar uma? Por que é com esse dedo aqui? Aponta uma direção. Aí ele disse: eu tenho uma direção para vocês.
Se Deus é Deus, sigam a Deus. Mas se é Baal, então sigam. Agora, para que fique claro quem é Deus, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos botar um altar aqui, cada um. Chama aí a galera da confraria profética de Baal e Acera. Montem o altar. Vocês vão pegar um animal, vão parti-lo em pedaços e colocar sobre o altar. E vocês vão ficar orando aí para o Deus de vocês. Se ele responder com fogo, ele é Deus. Eu vou fazer a mesma coisa. E o Deus que responder com fogo, a gente segue. Fechado? Quem tem coragem de fazer um negócio desse aí, dá um aleluia. Oh. O Elias propôs isso. Israel estava vivendo um tempo de seca. E a Bíblia diz que os caras ficaram horas, os profetas de Baal. Começaram clamando. Aí não deu certo. Aí o Elias começa a debochar, né, irmão? Grita mais alto que ele está dormindo. Ele é Deus, deve estar fazendo alguma coisa importante. Então chama a atenção dele, para ele ver que vocês estão aqui. Hein? E os caras estão lá. Baal, Baal. Não nos deixa mal, Baal. Senão a gente vai entrar no pau. Baal, Baal, você não é legal. Esse negócio vai parar no jornal. E eles estão lá clamando a Baal e o Baal, nada. Aí o que o Elias faz? Pé, acabou o tempo. Aí ele olhou para Israel e disse assim, chegai-vos a mim. Pegou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, junto às pedras. Aí pegou um animal, matou e botou sobre o altar. Aí ele falou assim, agora me tragam 4 cântaros d'água. Meu irmão, não tinha água. Não chovia. Talvez hoje, os administradores diriam assim, tá maluco, profeta? O negócio tá ruim pra caramba, você ainda vai jogar água em cima de um troço que está morto. E Elias mandou cavar uma vala em torno do altar. Ele já estava... E aí, joga os 4 baldes d'água aqui. Faz de novo, mais 4. Faz de novo. Quantos baldes foram? Quantas tribos são? Quantas pedras tinham? Ele estava já dizendo, vai chover de norte a sul, sobre as 12 tribos de Israel a água virá. Calma. Aí ele diz assim, Senhor, responde com fogo do céu, para que eles saibam que conforme a tua palavra, eu fiz todas essas coisas. Até então a gente não está sabendo que Elias está operando segundo a palavra, a gente só vai saber quando ele ora. E aí a Bíblia diz que Deus respondeu com fogo do céu, mas um fogo numa intensidade tão grande, que quando bateu no altar, consumiu holocaustos, lambeu a água e queimou as pedras. O que o povo gritou? Só o Senhor é Deus. Qual é mesmo o significado do nome do Elias? Só pode ativar alguém profeticamente aquele cujo protocolo profético da sua vida corresponde a algo da eternidade. Guarda isso para você porque é a chave. Esse negócio de fazer ativação profética, se não tem alinhamento com algo da eternidade, vai ser alinhamento patético. Se ligou? Você vai ficar igual os 3 patetas, reproduzindo coisa que não gera nada. E o Elias diz, aí, está vendo aí? Só o Senhor é Deus. Eu imagino ele olhando para ele dizendo, Senhor, obrigado porque o meu nome não é Juca Pafuço de Alecrim. Com a minha vida, eu estou anunciando algo que o Senhor está fazendo no meio dessa nação. Está entendendo porque está ficando culto? Só o Senhor é Deus. Esse cara está recebendo de Deus uma ordem, porque depois disso tudo, a diaba da Geza, a língua bifurcada, porque aí também é o seguinte, né? O Elias botou para derreter, né, irmão?
acabou, o nego, só o Senhor é Deus. Ele falou, não, calma aí. Desce com os profetas de Baal e de Acera lá para o ribeiro de Quizon e senta o pau nos caras, mata todo mundo. 430 degolados. É para não deixar possibilidade para o acaso. Hein? Acabou geral? Acabou. Aí vem o recado da Gesa. Amanhã me façam os deuses assim como você fez, ou mais, se amanhã a tua cabeça não for como a de um deles. Isso me faz entender que ele degolou os caras, né? Arrancar a cabeça do Elias, como ele fez. Aí o Elias vai para o monte. Ficou preocupado, triste. Senhor, só eu fiquei. Ele tinha acabado de matar 430 profetas. Ele diz, mataram os teus profetas e eu fiquei só. De quais profetas ele está falando? É porque no desespero a gente fala coisa que não presta, né? E aí Deus fala com ele, cara, vai passear, vai. Pega a pista, numa versão carioca, pega o beco e vai até Horebe. Aí ele, no meio do caminho, ele deixa o moço dele. Fragilidades do profeta, quer ficar sozinho. Eu quero ficar sozinho, não quero ninguém comigo. Provérbios ensina que aquele que se isola se insurge contra a verdadeira sabedoria porque busca seus próprios interesses. Diga, andar sozinho não é de Deus. Aí o Elias subiu, chegou lá em Horebe. Aí Deus falou com ele, o que você está fazendo aqui? Ah, Senhor, eu fiz tudo direitinho conforme o Senhor mandou e agora estão querendo me matar. O que Deus disse para ele? Volta pelo caminho de onde você veio. Unge a Azael, rei da Síria, a Jeú, rei de Israel, e a Eliseu, profeta, em teu lugar. Ele desce da montanha. Quando ele vê Eliseu, ele tinta, passa o manto sobre Eliseu. Aderet tem a ver com glória, autoridade e nobreza. Essa palavra em hebraico. Um manto profético, de Elias, ele era feito de quê? Quem chuta? Eu chuto. Pá! O manto de Elias era feito de pele de camelo. Pele de animal. Significa que, para que houvesse a cobertura sobre o Elias, o que teve que acontecer antes? Morte. Só há cobertura sobre você se alguém morreu para te cobrir. Lá no Éden, o que Deus fez? Matou um animal para cobrir. Um manto profético, ele não é resultado de coisa viva. Está entendendo, Elaine? E quando é que a morte se manifesta em nós? Para que Cristo se manifeste vivo. Olha o que Paulo fala. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Significa que eu morre. Paulo escreve a carta aos Romanos e diz, considerai-vos, pois, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Significa o quê, irmão? Que a última coisa que vai interessar na vida é o que eu quero, o que eu penso ou o que eu sinto. O que vai ter que ter prevalência na minha vida é o que Deus quer, o que Ele pensa e o que Ele sente, amém ou não? É nisso que se manifesta a autoridade profética do manto. É por isso que profeta não pode ser menino, porque menino sente demais, pensa demais e quer demais. Então a gente só pode entender a ativação profética no ambiente onde o Espírito tem plenitude.
onde não é mais o que eu penso, mas é o que o Espírito fala. Não é mais o que eu quero, é o que o Espírito fala. Não é mais o que eu sinto, é o que o Espírito Santo sente e fala. Amém? E aqui a gente vê que o Elias, por entender tão bem dessa circunstância, ele volta e ele está sabendo que ele vai ungir alguém no lugar dele, bicho. Deus está dizendo para ele, para você acabou. Quando a pessoa está com o entendimento de reino de Deus, ele não se entristece quando Deus diz acabou. Sabe o que ele faz? Ele provisiona para quem vai vir. Davi queria construir o templo. Deus falou, não. O que ele faz? Também não faço mais nada para o Senhor. Se vier outro gigante aqui, eu vou soltar um pum na cara dele. Mas matar ele eu não mato. Fez isso? Não, irmão. Davi disse, espera aí que eu vou, já entendi o que o senhor quer. Salomão, vem cá, eu estou indo pelo caminho de todo homem, ser forte e ser homem. Está aqui está a planta do templo, aqui está o dinheiro, constrói esse negócio, porque Deus me levantou para construir um tabernáculo. Você está sendo levantado para construir um templo. Então, quem recebe um não de Deus por entendimento de maturidade não fica com carinha de, não quero mais. Não, irmão, vai provisionar para que o outro que está chegando faça. Você sabe quantos milagres Elias fez no seu ministério? Diga comigo, 13. 13 milagres. Quando ele lançou o manto sobre o Eliseu, ele abriu a porta para o Eliseu entrar no veio profético. E vai os dois andando junto, caminhando. A Bíblia diz que Eliseu vertia água sobre a mão do Elias. Sabe o que era isso? Serviço de escravo. Já viu nos filmes antigos do Império Romano? Se você vê a Paixão de Cristo, é a Paixão de Cristo do Mel Gibson, né? Tem um momento que o Pilatos entra na Fortaleza Antônia, aí vem o assessor de nada, né? E pega um cântaro de água, o Pilatos só faz assim, né? E o cara o Eliseu fazia isso na mão do Elias, irmão. Está ali lavando a mão do profeta, vertendo água na mão do Elias. Sacou? Ele não está querendo o lugar do Elias, ele está servindo, ele não sabe o que vai acontecer. Ele só quer andar perto desse cara. E um dia, o Elias chega para ele e fala assim, Eliseu, eu quero trocar uma ideia contigo. O Senhor vai me tomar. Pede alguma coisa para que seja dado no exato momento em que Deus me tirar daqui. Sabe o que o Eliseu pediu? O Elias tinha uma escola de profetas. Tinha os caras que estavam lá aprendendo. O Elias tinha o Bible. Elias Bible. Mas ele pegou o Eliseu que estava fora dessa escola e está andando com o Eliseu. Elias sabe que vai ungir Eliseu, mas Eliseu não sabe que vai ser ungido por Elias. Não imagina a grandiosidade do que está para acontecer. E aí Elias fala com ele, pede. Se quando Deus me tirar, você estiver comigo, vai acontecer. Ele falou, tá legal, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Aí o Elias olhou e falou, rapaz, mas tu, numa versão super atualizada, tu é abusado, hein? Quantos milagres Elias fez? Quantos milagres Elias fez? Eliseu tem 26 milagres registrados na Bíblia. Quem pede porção dobrada tem a obrigação de realizações multiplicadas. Aí, tá bom. Se quando a gente for andando junto, Deus me tomar, você vê, vai ser feito. Tá legal, então vamos andar. Um belo dia, o Elias chega para Eliseu e fala assim, fica aqui,
porque o Senhor me enviou a Betel. Aí o Eliseu, vive o Senhor, que não te deixarei. Rapaz, não, você vai a Betel, eu vou contigo. Tá bom. Partiram de Betel, o Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Gilgal. Aonde você for eu vou. Eu sou a sua sombra. Aonde você for eu vou. Mais adiante Elias olha e fala assim, Deus me mandou ir a Jericó, fica aqui. Ele disse, vive o Senhor, que eu não te deixo. Diga comigo, quem quer ser ativado profeticamente, não interrompe o percurso. Eu vou. O Senhor me enviou a Jericó. Irmão, Jericó era uma cidade amaldiçoada. Sabia disso? Depois que Josué destrói a cidade de Jericó, ele diz, maldito todo aquele que reedificar Jericó. Com a perda do seu primogênito, edificará os muros. E com a perda do seu filho mais novo, colocará as portas. E aconteceu. O cara que tentou edificar, perdeu o filho mais velho e o mais novo. Mas Deus falou com Elias, vai a Jericó. Esse menino vai aprender algumas coisas com você nessa caminhada, porque ele precisa amadurecer. Porque amadurecer não é só para receber o manto, não, é para suportar a separação, a ruptura que vai haver entre ele e você. Só maduro entende ruptura. Perda. Tá bom. Saíram de Jericó, aí o Elias fala assim, fica aqui em Jericó, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Vou contigo. Eu sei o que eu quero, cara. Eu vou com você. E aí ele vai. Quando eles chegam na beira do Jordão, Elias pega a capa, a deret, e toca o Jordão. O que aconteceu? A água se abriu. A gente já viu isso em algum lugar? Já 2 vezes na Bíblia. Uma lá no Mar Vermelho, ou Mar de Juncos, e outra quando em Josué capítulo 5, a palavra diz que os sacerdotes colocaram o pé no Rio do Jordão, as águas interromperam o curso e o povo de Israel atravessou o Jordão a pé enxuto. E agora, de novo, Deus vai interromper o fluxo das águas para que 2 profetas passem por aquele lugar. E aí, quando eles estão passando, a Bíblia diz que veio uma carruagem, tomou Elias. Irmão, o que eu não dava para estar lá numa hora dessa? E a Bíblia diz que quando a carruagem separou os 2, o manto de Elias caiu. E aí Eliseu pegou. E ele gritou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E ele olha para a água e diz, onde está o Senhor, Deus de Elias? Lição para mim e para você. Quem é ativado profeticamente na unção do seu líder, na unção de quem impõe as mãos, olha e diz, não é somente o meu Deus, mas é o Deus do meu pai. Porque Eliseu, sendo filho de Safate, olhou para Elias e disse, tu és o meu pai, eu sou o teu primogênito, por isso que eu te pedi porção dobrada, bonitão, do Espírito que está sobre você. Está entendendo isso, Elaine? De verdade. E aí, ele pega a capa e diz, aonde está o Senhor, Deus de Elias? E tocou na água do Jordão, o que aconteceu? Abriu de novo e ele passou de pé seco. Aí a minha pergunta para você é, nesse contexto, o que seria ativação profética? Irmãos, ativação profética é entrar nessa dimensão onde eu olho para o nome do meu pai, Elias, e vejo a vida dele sendo reflexo para que outras pessoas gritem que só o Senhor é Deus. Agora, o mais legal, você sabe o que significa o nome
de Eliseu. Elias em hebraico é Eliarro. Elisha em hebraico significa ele é meu Salvador. O ministério de Elias apontava para Deus Pai, porque dizia só ele é Deus. O ministério de Eliseu apontava para Yeshua, ele é o meu Salvador. Yeshua é o meu Salvador. A geração que precisa ser ativada no profético é a geração que vai receber a unção dobrada para apontar a Cristo como Salvador. Vou repetir. A ativação profética será desatada sobre uma geração cuja vida vai apontar para Cristo como Salvador. O apóstolo Paulo diz: porque em nada me glorio, em nada me exalto, senão na cruz de Cristo, por quem me considero morto para o mundo. Então, quando você pensa em ativação profética, muita gente pode pensar que vai ser transmitido um poder que você vai ficar arrepiado dos pés à cabeça. Não. Vai ser te legitimado uma autoridade para você testemunhar de Cristo. E quando você vê, você já falou de Jesus. E vai estar disponível para que Deus utilize dos meios que Ele quiser para te comunicar as estratégias para que Cristo seja glorificado. Você está entendendo? Jesus, quando ativou os discípulos profeticamente, Ele disse assim, de 2 em 2, pegou 70 caras, vão de 2 em 2, valeu? Sim. E o que a gente faz? Entrem nas aldeias e diga que é chegado o reino de Deus. Sabe qual vai ser a ação profética que vocês vão fazer? Qual? Expulsar demônio, curar os enfermos e anunciar que o reino de Deus é chegado no meio de vós. Na cidade que não recebeu vocês, retira de lá, sacode a poeira. Aí alguém já agitou, né? Já botou uma frase a mais e dá a volta por cima. Mas sai de lá, sacode a poeira, porque vai haver mais rigor para essa cidade do que para Sodoma e Gomorra. Os caras saíram ativados no poder do Espírito Santo, no pleroma. Aí quando eles voltam, eles dizem assim, Jesus, o que foi isso que o Senhor fez com nós, hein? Só um soprinho do Senhor deixou nós aturbinados, hein? Porque Jesus, antes de enviá-los, fez o quê? Oi? Oi? Jesus falou assim, receba fôlego, Ruach HaKodesh, do hebraico, Espírito Santo. 1, 2, 3, a quarta letra, da direita para a esquerda. Aqui tem uma curva e uma barrinha embaixo. Está vendo aquela letra ali? Aquela letra ali no hebraico, ela tem um símbolo que é fôlego. Fôlego, ar. É o resh, ela sai daqui. O nome do cara era Abrão. Enquanto o nome dele foi Abrão, ele não podia entrar na dimensão do que Deus queria. Aí chegou um momento que Deus falou assim, não te chamarei mais Abrão, mas eu vou te chamar Abraão. Só que em hebraico não é Abraão. Em inglês se aproxima muito da realidade do hebraico, tá? Em hebraico é Avraham. Avraham. Aquela letra ali é a terceira letra do nome de Yahvé. Tem uma pequenininha chamada Yud, tem aquela ali, Resh, tem o Vav, que é o V, e tem o Resh, que forma a palavra Yahvé. O fôlego, para Abraão entrar na dimensão do que Deus queria, precisava vir sobre ele. E aí Deus tira a letra do nome dele. Fala, segura essa daí, Abraão.
para você ter fôlego para gerar uma nação de gente da fé. Não somente Israel, mas uma nação de gente de fé. Segura aí, você só pode fazer isso com o meu fôlego. Isso é ativação profética, irmão. É quando Deus dispara sobre você o pleroma, a plenitude do Espírito Santo, para você andar na direção que Deus tem para você. Sacou? E aí fica uma pergunta. Jesus disse assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então diga, quem pede? Oi? Só que, quando Jesus vai falar, ele diz assim, pedi, pedi. Jesus me dá, não recebi, tchau. Não! Pedi, pedi. Então, isso está falando para nós de uma convicção do que a gente quer. E essa convicção faz a gente perseverar no pedido. Batei. E vai se abrir. Você sabe que no hebraico, todas as vezes que você repete uma frase, é porque quer se enfatizar uma verdade profunda? Sabia disso? Quando Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, em verdade vos digo, você está achando que isso é linguagem poética? Não, ele está dizendo, cara, esse troço é sério. Ei, se liga. Você pode bater, porque vai abrir, cara. Você pode pedir, porque você vai receber. Então, a ativação profética tem a ver com perseverança. Isso está provado na vida do Eliseu. Se ele tivesse parado no percurso, não tinha acontecido nada. Então, eu e você precisamos entender que o processo da perseverança vai nos conduzir à ativação. Perseverança em quê, irmão? Em amar essa unção e desejá-la profundamente, com um coração puro e tratado, para a gente não ser arrebentado pela unção. Unção mata, filho. Unção mata. Sabia? O Saul recebeu a mesma unção que Davi. Davi, quando chega no livro de 2 Crônicas, a Bíblia diz assim, morreu Davi velho, cheio de dias, em riqueza e grande honra. Mas no livro de 1 Samuel, capítulo 29, diz que Saul morreu pela mão de um amalequita. Todos os dois receberam a unção. Da mesma mão, inclusive. No mesmo chifre que saiu azeite para a cabeça de Saul, saiu azeite para a cabeça de Davi. Então, a nossa posição diante da unção que recebemos vai dizer como é que as coisas vão rolar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou está muito filosófico hoje? Está mesmo, irmão? Você está entendendo mesmo? Está de verdade, Valquíria, você está entendendo? Deus nos capacitou com conhecimento sobre o profético durante todo esse tempo. Nós estamos falando do profético desde março. Final de março, mês de abril todo. Nós falamos de coisa muito séria. E agora a gente está aqui. O que a gente vai fazer? O que você que está assistindo essa aula vai fazer, irmão?